Hoje é dia de passar aquele sabãozinho bonito na imprensa brasileira que está fazendo um papel muito, mas muito feio hoje. E eu vou falar isso como especialista em relações internacionais para ver o mico que a imprensa brasileira está fazendo por causa da declaração do Lula com Israel. Primeira coisa, a declaração do Lula lá na Etiópia durante a cúpula africana ocorreu quando ele foi questionado sobre a questão do que acontece em Gaza. E aí ele fala exatamente assim: não se tem paralelo histórico com o que acontece com os civis em Gaza. Em termos de dados, não tem. Já é considerado o maior massacre do século XXI e já é considerado a maior quantidade de mortes civis pós-Segunda Guerra Mundial. E aí o Lula, durante a fala, ele fala: talvez o paralelo seja o que aconteceu na década de 40. Então, vou dizer os termos porque aqui essa rede não gosta dos termos específicos. Mas foi isso que ele falou. Inclusive tem vídeo sobre isso. E aí a imprensa brasileira entrou em pau! A extrema brasileira entrar em pau, tudo bem. Mas a imprensa ficou estranha. E assim, é óbvio que Israel não ia gostar da fala do Lula. Por quê? Porque o Lula falou: o rei está nu. Nos bastidores internacionais, a fala do Lula é uma fala continuamente dita. Para quem não sabe, Israel quer invadir Rafah, que é um lugar que era considerado uma zona segura, onde tem, no momento, mais de 1 milhão de pessoas presas num pedacinho de terra. E aí, a Casa Branca tentou desmotivar o Netanyahu de invadir Rafah. O Emmanuel Macron, presidente da França, ligou para o Netanyahu dizendo: não, olha só, Rafah é uma linha vermelha, mas o Netanyahu ignorou todo mundo. E aí o Lula, depois de uma reunião com a Liga Árabe, que tem 22 países, e depois de participar da cúpula africana, que tem 55 países, ou seja, 77 países, ele faz essa fala muito forte. E aí todo mundo começa a falar: oh meu Deus, como o Lula falou isso? Só que se todo mundo só é aqui no Brasil, porque deixa eu falar um negócio para vocês. Absolutamente nenhum líder internacional rechaçou a fala do Lula. Nenhum líder internacional pegou suas comitivas de imprensa e falou assim: o presidente Lula fez uma fala errada sobre Israel. Nenhum líder comprou a briga do Netanyahu nesse momento. E sabe por que nenhum líder comprou a briga do Netanyahu? Porque existe uma acusação na Corte Internacional de Justiça, onde Israel é ré, por crime de genocídio em Gaza. Nesse momento mesmo que esse vídeo está sendo feito, Israel está sendo julgada também na Corte Internacional de Justiça por ocupação irregular de territórios palestinos. E desse julgamento, dos 35 países que fazem parte, só dois defenderam Israel. Ou seja, Netanyahu está isolado politicamente, ele está isolado internacionalmente. Todo mundo que trabalha com relações internacionais sabe disso. E esse silêncio internacional tem outra questão também. Eu sei que a gente ainda tem aquela coisa meio vira-lata do brasileiro, mas internacionalmente a gente não é peixe pequeno, não. Nesse momento, o Brasil é a 9ª economia do mundo, presidente do G20, uma das maiores lideranças do novo sul global, além de ser o maior país aqui da América do Sul e o país mais forte economicamente e politicamente. E ninguém quer chegar e se indispor com uma potência regional que pode vir a estar ali na disputa das hegemonias. Israel, nesse momento, está muito além da 20ª economia do mundo. Ela está numa crise econômica enorme e está sendo criticada por vários presidentes e várias associações internacionais pelo que faz em Gaza. Então esse papinho de: ai meu Deus, o Brasil vai entrar em crise, vamos ter uma crise diplomática. Crise diplomática, meus amores, é com um país que tem retorno financeiro, com um país que faz fronteira com a gente, com um país que tem importância econômica e política para o outro país. Crise diplomática não existe em um país que está no 54º lugar de trocas comerciais com o Brasil, como é Israel. É claro que cortar as relações diplomáticas é a última coisa que você faz. E eu, pessoalmente, sou contra corte de relações diplomáticas porque eu acho que é uma forma de inviabilizar o diálogo. Mas é inadmissível que a gente não possa criticar Israel pelo que faz em Gaza, uma coisa que já é, inclusive, discutida em tribunais internacionais. Ah, mas Bia, não pode comparar com o que aconteceu aos judeus. Todo genocídio deve ser comparado com o que aconteceu aos judeus. E sabe por quê? Porque o que aconteceu com os judeus foi o cúmulo da desumanidade. E a gente precisa alertar o mundo sempre quando a gente começa a ver a escalada do cúmulo. Depois do que aconteceu aos judeus, nós tivemos outros massacres muito sérios, outros genocídios, e que o mundo não avisou a tempo. Teve Ruanda, teve Bósnia. E a gente não pode esperar chegar no ponto do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Quando a gente percebe que um país está tentando varrer outro povo do mapa, quando a gente percebe que um país está tentando fazer uma limpeza étnica, a gente tem que levantar assim e falar: epa, não pode, existem leis internacionais.
A época da barbárie acabou. E foi isso que o Lula fez. E se hoje o mundo todo está discutindo a declaração do Lula, sem rechaçá-lo, e voltando os olhos para Gaza, impedindo a operação em Rafah, é por causa da declaração. Isso aqui, gente, não é corte de relações diplomáticas. É tipo, tô chateado com você. As vítimas, as 30 mil vítimas palestinas também estão muito chateadas com Israel.